Eu quero ministrar sobre essa manhã, nesse pouco tempo que eu tenho, sobre intercessor, vigiando com a minha língua no reino. Irmãos, uma das coisas que eu vejo que às vezes nós erramos é que nós às vezes tratamos de situações maquiando verdades. Eu comecei uma ministração e vou falar sobre intercessores colocando a minha língua a serviço do reino, mas eu primeiro tenho que tratar. A Bíblia diz que Deus primeiro faz a ferida para depois curar. Então nós temos que tratar primeiro situações para depois recebermos a direção. Então hoje, intercessor, vigiando com a minha língua no reino. Olha ali, a língua é uma cobra, olha lá. Olha ali. Uma serpente. O texto de 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 16 e 18. Paulo está escrevendo a Timóteo e diz assim: Timóteo, evite igualmente os falatórios inúteis. E aí ele complementa: e, se fosse inútil é uma coisa, mas são inúteis e profanos, pois os que se entregam a isso, ou seja, tanto os que falam quanto os que ouvem, Paulo diz a Timóteo, eles avançarão cada vez mais na impiedade. Toda pessoa que gosta de falar da vida dos outros, ela é impiedosa, porque ela não fala de virtude, ela fala de difamação. Vamos lá. Além disso, irmãos, em algumas versões fala gangrena. Diz lá, além disso, a linguagem deles corrói como câncer. O que é o câncer? O câncer é uma célula que deixou de funcionar de maneira normal e começou a se reproduzir de maneira acelerada e anormal. E ela tem o poder de matar as células boas. Isso é o câncer. Por isso é que existe todo um tratamento feito para que essas células sejam destruídas. Então a linguagem deles corrói a igreja comum. A linguagem deles corrói a família comum. A linguagem deles corrói o local de trabalho comum. Então, entre estes, irmãos, as cartas eram para ser lidas na igreja, viu? Isso aí todo mundo da igreja está ouvindo. Então imagine, Timóteo está lendo essa carta. Entre eles estão Himeneu e Fileto, versículo 18, que se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e estão pervertendo alguns da sua fé. Então Paulo deixa claro o seguinte: olha, Timóteo, explica para a igreja que a linguagem é um instrumento mortal, porque se ela corrói como câncer, se uma pessoa que tem câncer, porque câncer não é uma sentença, câncer é uma enfermidade, mas se uma pessoa que tem um câncer, e assim como qualquer outra doença não tratar, ela virá o quê? A óbito. Por quê? Porque ela mata. Por isso Paulo está mandando a carta. Paulo não diz que é o fim da igreja. Paulo diz, olha, vamos tratar este mal antes que ele mate a igreja. Então Paulo diz que a linguagem tem o poder de corroer como um câncer. E onde é que se instala o câncer? Ele vira um tumor na alma. Um tumor na alma. Um tumor na alma. Então Paulo está lá, olha lá, os falatórios inúteis, linguagem corrói como câncer. E o resultado qual é? Falatórios inúteis e profanos, linguagem corrói como câncer, pervertendo alguns na sua fé. Por quê? Porque alguns deram ouvidos a essa doutrina. Então Paulo diz, Timóteo, pede à igreja para não ficar parada no banheiro. Timóteo, pede à igreja para não ficar parada no bebedouro. Timóteo, pede à igreja para não ficar parada no estacionamento, na portaria, Timóteo. Porque são nesses locais, Timóteo, que as conversas fiadas ficam sendo engendradas. Irmãos, ninguém faz fofoca dentro do templo. Você e eu sabemos onde toda fofoca nasce. Você e eu sabemos, ou é na tua casa, ou é nesses locais que eu falei. Porque o crente,
Às vezes ele entra numa maldição e ele diz assim: meu Deus, eu estou entregando o dízimo, eu dou oferta, eu primicio, eu me envolvo com a obra, botei meu nome lá no caderno da vigília lá. E por que a minha vida financeira está amarrada? Porque você não vigia com quem você leva dentro da sua casa. Você não vigia. Você faz questão de abrir a tua casa para a maldição entrar. Irmãos, na minha casa entra a dedo. Mas por quê? Porque eu tenho que saber que os céus da minha casa não podem ser contaminados. Você pode reparar, se você abrir a sua casa para fofoca, se a primeira coisa que vai embora da sua vida é a vida financeira. Pode anotar isso aí. Anota no cantinho da Bíblia. Mas por quê? Porque os céus se fecham para o fofoqueiro e para aquele que dá o ouvido. A Bíblia diz, gente, como é que... Minha filha, Deus vira para uma nação e disse assim: vocês não vão tolerar entre vocês os mexeriqueiros. Deus falou para uma nação. E eles terão que sair do arraial. Ora, se Deus disse que o fofoqueiro tem que sair do arraial, como é que ele vai ficar na tua casa com a bênção de Deus? Não precisa fazer teologia. É só ter um pouco de bom senso. Precisa fazer teologia? Não. Se Deus mandou um mexeriqueiro sair do arraial, tu deixa ele na tua casa, vai ter essa aprovação de Deus, vai ter a bênção de Deus, vai ter ali o cuidado de Deus. Então, o que está... Vamos entender a situação para vocês. Eu acho que está aí, olha lá, entenda a situação. Emineu e Fileto, eles andavam com Paulo. Eles eram mestres, irmãos, eles eram mestres. Eles eram autoridades dentro da igreja, tá? Eles não eram um irmãozinho qualquer não, eles eram autoridade. Eles conheciam, mas onde é que eles naufragavam? Onde é que eles naufragaram? Esses homens que eram mestres, ou seja, todo mestre tem alguém para lhe dar o ouvido. Você não pode ser mestre de si mesmo. Então eles eram mestres. Eles falavam o seguinte: olha, Cristo na verdade não morreu, a morte dele foi simbólica, e a ressurreição dele também foi simbólica. Não houve ressurreição. Ora, isso era um balde de água fria no coração do povo, porque estava todo mundo aí naquela expectativa. Jesus Cristo vai voltar, Jesus Cristo vai voltar, Jesus Cristo vai voltar. E aí vinha o Emineu e o Fileto dizendo: não é bem assim, ele na verdade nem morreu. Para ser sincero, isso aí foi uma morte simbólica, e igual era no Antigo Testamento. Ele também não ressuscitou, a ressurreição dele foi uma ressurreição simbólica. E gente, isso contaminava o coração da igreja e trouxe para a igreja de Éfeso um espírito de confusão. Ninguém mais estava se entendendo. Aí começa a galera que cria na ressurreição e a galera que agora estava acreditando no ensino de Emineu e Fileto. Então quem eram esses dois? Vamos lá, vamos entender aí quem eram. Vamos conhecer um pouquinho da vida deles. Eu acho que está aí, pode avançar, por favor, Carol. Não, anterior a esse, isso, obrigado. Quem eram esses que não estavam... O primeiro nome é Emineu. Emineu, todas essas mensagens, se vocês quiserem, vocês podem encomendar com o José e a Carol. Toda a parte PowerPoint eles passam para vocês estudarem em casa e conferir os textos. É sempre bom conferir. Emineu é derivado de Ímen, o deus grego do casamento. Emineu então se tornou um apóstata. O que é um apóstata? Não é apóstolo não, pelo amor de Deus. Apóstata é aquele que se desviou da fé. Uma pessoa que apostatou da fé é uma pessoa que se desviou da fé. E aí Emineu então ele é citado em duas passagens, e o ensino dele é que a ressurreição era coisa do passado. Ela só ocorria de modo simbólico e espiritual. Ou seja, não haveria para Emineu a ressurreição do corpo igual de Jesus. Ele não ressuscitou fisicamente. Bom, o segundo amigo aí nosso, vê se está aí, é Fileto. Fileto significa o amado, vem de Filéu. Filéu é amigo, amado, e é um nome mencionado uma única vez, só aparece uma única vez. E ele vai aparecer ao lado de Emineu. E tem um outro camarada que para mim é tristeza, o tal do Alexandre, que também fazia um sem vergonha, que fazia era um trio. Geralmente fofoqueiro, geralmente é trio. Você vê três conversando no banheiro, suspeito. Você vê três conversando no bebedouro, é suspeito. Você vê três conversando lá na portaria, já pode, bem que o apóstolo falou. Vem cá, irmão, tu olha assim, dois, eu não, irmão, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, deixa eu ir embora. Se for um só, até pode. Vou abrir meu coração para vocês.
Posso? Eu fui procurado pelos porteiros. O que o senhor fez? Eu disse, por quê? Apóstolo, não está parando mais ninguém aqui. Nós estamos podendo trabalhar na mais perfeita paz. Vou dizer para eles, eu disse para você, vou dizer para vocês isso para ele. Eu tenho uma igreja obediente. Eu tenho. A Bíblia diz que Jesus declarou isso. As minhas ovelhas, ele disse o quê? Escutam a minha voz e me seguem. Eu ficaria apavorado, irmãos, depois de pregar que ela tivesse entupido. Foi o senhor pregar que ela começou, vamos lá, gente. Então eu sei que eu tenho um rebanho que escuta a voz do seu pastor. Amém? Então esses dois, vamos lá. Eu não tenho muito tempo. Que marcas todo fofoqueiro carrega dentro da igreja? Irmãos, pegue isso, imprima, ou coloca no seu celular, ou tira foto, ou pega o Carol Josan, porque essas são marcas que você... Primeira coisa que todo fofoqueiro tem é uma visão invejosa. Você repara que o fofoqueiro, ele é ardiloso nas palavras para destruir os talentos que Deus levanta na igreja. A pessoa se coloca para trabalhar, aquela irmã mal chegou, já quer ficar na enfermagem. Por quê? Todo fofoqueiro, ele tem uma visão da inveja, ele é invejoso. Você vai ver isso quando ele parar, quer dizer, quando ele parar alguém, não sei se é você. Quando ele parar alguém, a visão dele é uma visão invejosa. Aquela apóstola, levantando bandeira. A pessoa que está com a alma limpa, ela diz, glória a Deus, que benção, que mais bandeiras tremulem aqui dentro. Não é? Poxa, que bom, apóstolo. Uma irmã se apresentou e trabalha na área de enfermagem, que legal. Vou me apresentar ela também, tenho meu aparelhinho lá para verificar a pressão. Então, gente, ele tem uma visão invejosa. Segundo, tem um coração rebelde. Irmãos, toda fofoca da igreja, o promotor, a promotora, ele tem um coração, ou ela tem um coração rebelde. Ele alimenta a rebeldia e usa dela para destruir pessoas e a obra de Deus. Paulo diz, eles são inimigos da cruz. Irmãos, fofoca coloca a gente no mundo. Tem gente aqui que tem parente que está hoje no mundo porque foram alvos de fofoca. E sabem o que é isso? A pessoa foi contaminada, a pessoa que contaminou, talvez o teu filho esteja aqui, a pessoa que contaminou o teu marido, ou a tua esposa, ou quem quer que seja, talvez esteja aqui, mas essa pessoa que foi contaminada, ela saiu. Por quê? Porque ela não aguentou, ela não suportou. Terceiro, vamos lá então, vamos ler junto? Você nunca vai ver fofoqueiro falando alto. Ele usa palavras para convencer. Provérbios 18:8 está escrito: as palavras do maldizente são o quê? Doces, bocados que descem para o mais interior do ventre. Olha aqui que a Bíblia está dizendo, que todo maldizente sabe falar de maneira doce. O fofoqueiro não sabe falar de maneira amarga. Ele tem palavras... Olha, irmão, não é fofoca não, que eu vou falar para você, para a gente orar, é motivo de oração. Não é doce você ouvir isso? Eu vou contar da vida dele para você, mas eu chamo isso de oração. Que coisa mais doce do que falar que é oração? Mas não é. Porque, irmãos, quem quer orar não pede o outro para orar, ora. E quando você quer que uma pessoa ore, você não vai ficar dando o pecado dela, fala a verdade. Ora pelo irmão fulano, está precisando da nossa oração. Acabou. Não é assim? Não é assim que crente normal faz? Pois é, se for que é dando plano, ó, é aquilo ali, ó. Terceiro, quarto. Vamos lá. Alimentam-se de... Pois é, não satisfeito com a verdade, inventa mentiras para trazer uma destruição no meio do povo e da igreja. Irmãos, todo fofoqueiro, ele se alimenta de mentiras, porque senão, por que acontece?
sei lá, o fofoqueiro A conta a fofoca para o B, ele contaminou. O que o B faz? O B diz: e aí, mais alguma novidade daquele assunto? O fofoqueiro A, como que é? Ih, rapaz, a gente conta, tem outra agora, ele vai lá para mentira, porque não tem nada. É desse jeitinho, meu filho. É ou não é? É. Você que está aí prestando ouvido, pergunta se não é verdade. É verdade, aposto. Não vou pedir para levantar a mão, não. Vai ver se não é verdade. Vamos lá, quinto, nem sei mais o que é agora. Suas palavras o quê? Diga assim: todo fofoqueiro, diga todo fofoqueiro tem poder para encantar os deformados na alma e no caráter. Toda pessoa deformada na alma e no caráter gosta de ouvir fofoca. Quando você está ouvindo uma fofoca, você é uma denúncia para mim de que tem deformidade na sua alma e no seu caráter. Ah, por quê? Porque, irmãos, como é que esse aqui... A Bíblia diz que isso aqui é o quê do Espírito Santo? Não, é o quê? Então o que é isso aí? O que é isso aí? O que é isso aí? E você? E você? A Bíblia diz que esse é templo. Quem é o zelador? É você. O templo, quem é o dono do templo? Por favor, fale. Quem é o dono do templo? Espírito Santo, diga, o templo do Espírito. Quem é o dono do templo? E quem é o zelador? Diga, sou eu. Ora, se você é o zelador, ou seja, você tem a chave do que entra e do que sai, porque você é o zelador, e você se presta a ouvir uma fofoca e alimentar isso no coração, você não me leva a mal, mas você é um deformado na sua alma e no seu caráter. Toda pessoa que para ouvir fofoca, ela é deformada na alma e no caráter. Você vai reparar isso. Se você tirava uma foto disso e ficava só vendo, bem que Deus revelou ao apóstolo. Suas palavras doces, suas doces palavras, o quê? Alimentam aqueles que não têm maturidade. Vocês acham que Mineu e Fileto convenceram a igreja porque eles eram amargos? Os caras eram mestres, eles tinham habilidade com a palavra. Todo fofoqueiro é habilidoso com a palavra. É ou não é? Tem fofoqueiro tradicional, que é aquele que só conta a fofoca. Tem um fofoqueiro pentecostal que entre uma fofoca e outra ele libera um chúrias. Olha o que eu quero falar, chévias. Não lembro do chovias. E vai soltando. E tem um fofoqueiro pós-pentecostal, que ele, além de falar, chévias, chúrias, ele rodopia. Ele conta a fofoca rodopiando. Você tem que ficar assim: pô, peraí, cara. Você agora só tem que saber qual é o fofoqueiro que te procurou. Se ele é tradicional, se ele é pentecostal ou pós-pentecostal. Então tem esses três tipos de... Tem um... Olha, quer ficar infectado com o fofoqueiro quando ele bate palma. Aí, ai meu Deus, agora vem mais. Você até se posiciona. Então por quê? Toda palavra de fofoqueiro encanta deformado. Frequentemente, porque eu não posso ser leviano, frequentemente tem pecados ocultos. Por quê? Existe um fofoqueiro que não tem pecado oculto? Existe. Irmãos, a fofoca, ela tem um patrocinador. Quem é o patrocinador da fofoca? Pode falar. Mas o diabo guarda aqueles que ele patrocina dentro da igreja. Porque se o diabo deixar exposto o filho dele aqui dentro, ou a filha dele, o que vai acontecer? A igreja vai conhecer, a igreja vai ver. Então ele vai protegendo, por isso eles são satanistas. O diabo apadrinha eles, para que eles façam a obra satânica dentro da igreja. Eles são apadrinhados do diabo. E aquilo ali, mas é um traço na vida de todo fofoqueiro. Ele normalmente tem pecado escondido, e frequentemente o pecado dele é aquilo que ele mais gosta de falar do outro. Basta olhar para a vida moral de todo caluniador. Por que a calúnia é um crime, irmãos, e fofoca não ia ser pecado? Será que os homens da terra são mais sábios do que Deus? Não. Vamos lá. Qual é o outro? Usam de? Sempre falam escondidos, à espreita. Fogem e usam a famosa expressão, ouvi dizer. Você vai ver que todo fofoqueiro, ele não vai dizer eu vi,
pode botar de frente que eu falo. O que ele vai dizer? Eu ouvi dizer, não sei nem se é verdade. Esse é o fofoqueiro sincero. Ele já está usando uma atenuante, caso seja pego, não ser condenado. Diz, olha, eu ouvi dizer, mas não sei nem se é verdade. Eu estou te falando, Maria Ângela, mas eu nem sei, olha, eu estou te falando, mas não sei nem se é verdade. Aí a Maria Ângela confere se é verdade ou não, e aí bota, não, mas eu falei para você, eu não sabia se era verdade, eu só te passei. Não é nem para você falar por ninguém, você é uma fofoqueira, hein, irmã? É só para orar. Por último, não provam nada, são apenas instrumentos. Vamos ler juntos? Vamos lá, quem consegue ler? Por que Paulo mandou fazer isso, gente? Por que Paulo mandou entregar essa turma para o Satanás? Quem é que tem certeza que Paulo era crente? Então o que ele fez está errado? Então por que você fica acolhendo? Se você acolhe um fofoqueiro na sua vida, você está indo na contramão da palavra. Paulo diz, entrega a Satanás, meu irmão, sai da minha vida. Mas apóstolo, eu estou tentando ver se eu mudo ele. A melhor maneira de você mudar um fofoqueiro é travando ele. Chega, em nome de Jesus. Eu vou orar pela sua vida para Deus mudar você. Essa história que você está ouvindo para ajudar o irmão é mentira. Você está gostando da fofoca. Tá ou não tá, gente? Desculpa, eu não sabia que tinha tanta gente que gostava de ouvir. Tá ou não tá, gente? Fala tá com vontade aí, irmão. Tá. Dá um tá. Se eu ver você, você vai estar triste. Você está cortando com a minha diversão. Vou mais um pouquinho. E vou parar por aqui. Semana que vem eu continuo cada hora. Eu tenho que ler um testemunho. Oi. Pois não. Não. Você tem que se posicionar. Boa pergunta. Apóstolo, eu ficando quieto, eu combato a fofoca? Não. O crente se posiciona. Quando eu chegar perto de você para fazer uma fofoca, você vai virar para mim e dizer, irmão, em nome de Jesus, é para orar? Vamos orar agora. Porque se não for, eu não quero ouvir. Pois é, aí você vai acontecer o seguinte, eles vão começar a falar, uma hora a contaminação entra. Você quer ver uma coisa? No seu trabalho vem alguém e fala mal do B contra você, um exemplo. Fala mal do B. No dia que o B, por cargas d'água, tiver alguma dificuldade contigo, você bem que o A falou, o B não vale nada. A fofoca então deu origem, porque você já está contaminado na sua mente por tudo aquilo que A falou de B. Só que B também tem o dia mal dele. Tu tem o teu dia mal, o A tem o dia mal dele. Então agora, se você está contaminado, já é outra história. E detalhe, quer ver uma coisa? Me dá uma garrafa aí de água aí. Tem como pegar um pano aí para mim, por favor? Traz a água aqui, por favor. Ele é o fofoqueiro A, eu sou o fofoqueiro B. Vem para cá você. Você é o ouvidor. Isso aqui é a sua cabeça. Vou mostrar para a igreja o que acontece com quem fica em silêncio. Vou mostrar. Segura aqui, por favor. Fica aqui paradinho. Tá dando para ver aí, gente? Tá? Vai lá. Eu sou o fofoqueiro B, ele é o fofoqueiro A. Bota um pouco de água aí, fofoqueiro A. Isso é a cabeça dele. Ele está calado, ele não vai fazer nada. Tá bom? Pô, deixa um pouco para mim. Já fofoca. Segura assim na frente. Pô, o fofoqueiro A deixou. Ai, gostar de fazer fofoca assim. Acabou comigo. Aí eu já vou fazer fofoca do A. Eu vou chegar lá. E aí, o que o A falou aí do D? Mostra o copo. Se é a cabeça dele, segura. Vem pra frente. Se você não corta, tua cabeça transborda com a mentira e com a fofoca. Mas você tem que dar um basta. Senão o copo
Escute, só aprenda. Eu sei onde vai chegar isso. Você tem que ter um entendimento que se você ficar calado, uma hora transborda. Amém? Vamos aplaudir? Obrigado, meu filho. Obrigado, porque sua dúvida é muito preciosa. Mas você é homem de Deus. E vai continuar sendo. Que água maravilhosa. Porque, gente, eu entendi ele. Se você vai ficar calado, não ouça. Olha, eu não quero ouvir, irmão. Porque quando começa a escutar, vai encher. Enche ou não enche? Enche, claro que enche. Enche. Então vamos lá. Mas foi muito boa. Boa foi a sua pergunta. Porque se a sua pergunta não tivesse sido feita, nada disso teria acontecido. Então Deus te usou para ilustrar para a igreja, para aqueles que ficam calados. Tem coisa que Deus faz assim mesmo. Ele vai no meio do povo que está ligado e faz isso. Que bom. E detalhe, eu não sou de parar a mensagem para... Eu sempre olho, depois a gente conversa. Mas hoje, você escuta. Vocês são testemunhas disso. Eu não fico parando toda hora. Então não tem culto que... Geralmente quando alguém levanta, depois eu te escuto. Porque eu sei que quando eu prego, eu estou conversando com vocês. Então às vezes na conversa a gente quer falar também. Então hoje eu só parei para te atender porque eu ouvi a voz. Escuta. Ele está ligado no mesmo espírito. Então Deus te usou muito para ensinar o seguinte: se você está ali ouvindo, uma hora o copo vai transbordar. E, gente, isso acontece no casamento. O marido que escuta, o marido que não deixa a esposa falar, ele vai transbordando a mulher. Uma hora essa mulher é o quê? A mulher que só escuta o marido falar, uma hora essa mulher faz o quê? Explode. Esse marido explode, essa mulher explode. Chegou aqui, explode. Vamos lá. Vamos lá junto lá. O que acontece? Vamos ler junto. O que acontece? Bom, 3 informações. Primeiro, vai se desviando da verdade. Paulo diz: evita os falatórios profanos. Então Paulo está dizendo: Timóteo, cuidado, porque você, quando parar para ouvir fofoca na igreja, você vai acabar se desviando da verdade. Irmãos, isso é a mais pura verdade. A fofoca desvia crente. Desvia ou não desvia, igreja? Desvia. Aquilo que começa como uma discórdia de opinião. Eu não concordo muito bem com o que o apóstolo pregou, não. Eu não concordo muito bem com o que o pastor Salatiel pregou. Eu não concordo muito bem com o que a pastora Daniele falou. Eu não concordo. Irmão, quando a pessoa faz isso, o que ela quer semear em você? Ela tem o direito de discordar, tem ou não tem? Diga amém. Então procure a pessoa da discórdia. Procure a pessoa que você discorda. Agora, quando você procurar A, B, C e D, o que você quer? Você quer impor a sua opinião. Ali, começa a vira uma obsessão, porque o fofoqueiro não fala para uma pessoa só. Não é verdade? Quem conhece um fofoqueiro aqui? Não precisa levantar a mão. Todo mundo conhece. Todo mundo conhece um Emineu e um Fileto na igreja. Conhece ou não conhece? Fala assim, amém. E diz assim: não sou eu. Isso. Não sou eu. É Emineu e Fileto. Olha a revelação que Deus deu agora para mim. Puxa pelo nome, Emineu e Fileto. Eram homens ou mulheres? Qual era o problema da fofoca então em Éfeso? Fofoca de? Meu Deus do céu. Parece uma praga, está me perseguindo. O problema da igreja não era Maria e Joana. Era Emineu e Fileto. Vai vendo. Falsifica o sentido da realidade e acaba tornando uma heresia, uma difamação, se tornando então uma heresia, uma difamação, uma mentira. Vai se desviando. Nada é pior, irmãos, do que alguém disposto a viver de contendas de palavras. Não tem. Irmãos, uma pessoa que entra na família para fazer contenda de palavras, ele joga pai contra mãe, ele joga irmão contra irmão, ele faz uma ruaça na família, ele faz uma ruaça no local de trabalho, ele faz uma ruaça na igreja. Por quê? Porque ele quer viver de contendas. Vamos lá, me dá mais 2 minutos. Deixa eu fechar só isso aqui com vocês. Vamos lá, 2. O que acontece? Vamos lá. O que acontece
Segundo, vai pervertendo a verdade por falta de revelação. Eles pegaram a ressurreição e disseram: olha, isso não aconteceu, não foi bem desse jeito, não foi dessa maneira, a ressurreição foi algo simbólico. Gente, eles pervertem a verdade, porque não há neles o Espírito Santo. Não há neles batismo com fogo, porque se a primeira coisa que o fogo faz é revelar é eliminar as trevas, quando alguém bom, não há revelação. E uma pessoa que não tem a revelação de Deus, ela perverte a verdade. O que é a fofoca? A fofoca é aquilo que eu escuto, mas que não é verdade. É falsificado, é pervertido. Então, quando você não vigia, quando um crente não vigia, não vou profetizar para ninguém aqui, mas quando um crente não vigia com a sua língua, ele vai pervertendo a verdade por falta de revelação. Eu ouvi dizer, eu ouvi falar, esses mestres aqui, irmãos, estavam pervertendo o coração da igreja. Agora, por que eles pervertem? Porque não tinham a revelação. Ou seja, é um templo vazio do Espírito. Segundo Paulo, apagou o Espírito. Que o Espírito Santo fala, meu irmão. Por último, semana que vem eu continuo. O que acontece quando um crente não vigia com a sua língua? Vamos lá? Vai o quê? Irmãos, as consequências, como já foi dito, eles foram mestres que tentavam perverter os cristãos de Éfeso. O que isso traz? Eu acho que eu coloquei esse slide. Olha a consequência dessa perversão. As consequências deixadas por aqueles que são usados pelo inimigo através da fofoca. Traz mágoa, destrói famílias. Tem gente que está magoada com o irmão aqui. O irmão que é o objeto da mágoa nem sabe que o está magoado com ele. Porque ele foi envenenado pela fofoca, pela mentira. Aí passa aquele irmão na igreja: eu não gosto desse irmão. Não, você está envenenado, está com essa mágoa aí por causa do veneno. Porque ali, traz mágoa, destrói vidas, traz contenda. Irmãos, fofoca só serve para trazer contenda dentro da igreja. Eu não sei se vocês estão reparando, é coisa da minha cabeça, mas desde que comecei a atacar esse negócio de fofoca, vocês viram como é que o ambiente espiritual começou a mudar? Quem tem percebido isso aqui? Eu sei que não são todos, mas quem tem percebido? Por quê? Porque Deus quer que você ore para que toda a resistência caia. Por que a resistência faz? Ela dá uma recuada, vou denunciar a resistência, ela dá uma recuada e fica quietinha. Na primeira oportunidade ela volta. Eu estava no café com os intercessores, e aí eles estavam me explicando, que eu estou aprendendo, que a intercessão interna para uma guerra interna, para que haja um mover de Deus. E quando sai para fora, porque é uma guerra externa, pelo que eu pude entender. Quando o nível de batalha muda, pelo que eu pude entender. Estou certo? É isso mesmo? É mais ou menos por aí, na minha ignorância ou não? Não tem nada a ver. É isso? Eu entendi na minha cabeça, então, quando eu vejo intercessores aqui dentro, eu entendo então que eles estão guerreando para que tudo aquilo que está sendo maquinado no culto caia. E por fora são outro nível de guerra. Mas o que isso tem a ver com você e comigo? Se você está entendendo que há uma mudança de nível e você, assim como eu, já não suporta mais esse espírito de fofoca, você está sendo convocado a se posicionar. Você que tem que guerrear comigo por isso. Sabe por quê, irmãos? Escute o que eu vou lhe dizer. Eu não acredito que fofoca cabe em igreja. Acredito. Mas eu acredito que a igreja tem que se posicionar em relação à fofoca. Aí sim eu acredito. Paulo, quando fala da ceia, diz assim: olha, importa, eu estou sabendo que tem essas situações aí em vocês. Aí ele diz assim: é até importante que essas situações aconteçam, para que seja manifesto quem é da luz e quem não é. E eu vou deixar uma coisa aqui para vocês. Se vocês me verem em fofoca, quando eu pregar, pode levantar bem na minha frente e ir embora. E eu vou dizer aqui para esse altar: qualquer pastor e pastora que pregar aqui nesse altar,
e tiver envolvido com fofoca, você foi vítima, se levante e vá embora. Mas pode pegar a Bíblia e ir embora, porque você não tem nada para receber da vida dele ou dela. Porque eu sei o preço que eu estou pagando para limpar esse altar. Então, os pastores que subirem aqui, irmãos, os daqui, eles vão ter que olhar e dizer assim: não, eu tenho uma vida diferenciada. Então, quem me ama aqui? Quem me ama desse lado aqui? Levanta a mão assim. Quem me ama aqui? Qualquer pastor. Você, pastor ou pastora, subiu. Deixa subir primeiro. Quando botar a Bíblia, você levanta e vai embora. Se alguém te perguntar, você diz: eu estou debaixo da orientação do meu apóstolo. Eu não vou beber de uma água contaminada. Eu não vou. E uma coisa que eu reparo, irmãos, é que fofoqueiro gosta de bater na igreja. Pastor e pastora que faz fofoca, ele quando sobe no altar é para bater no povo. E eu vou dizer uma coisa aqui para todos os pastores e pastoras aqui: só quem bate no filho é o pai, hein? Irmão mais velho não tem autoridade. Eu não gosto de ver ninguém pregando aqui batendo na igreja. Eu não gosto. Eu não gosto. Quando faz isso, eu vou fazer com o pastor Amós, vou fazer com ele. Ó, bota para o final da fila. Por quê? Porque na casa, se o irmão mais velho bater no irmão, é injustiça do pai e da mãe que não está vendo. Então essa igreja tem um papai. Amém? Porque o pai e a mãe, quando disciplina, nenhum filho se sente injustiçado. Mas pense num filho que está apanhando do irmão mais velho. Então, eu sempre aprendi isso. E eu vi isso quando eu era seminarista. Meu pastor João, me levou no gabinete e disse: olha, quem bate no filho é o pai. Você não passa de um irmão mais velho que está no seminário. Então, quando eu lhe der oportunidade para pregar, abençoe o povo, não discipline. Disciplina comigo. A mesma coisa eu estou reproduzindo. Deixa que eu disciplino os filhos, os filhinhos. Porque quando o papai bate, todo mundo: o papai que está batendo. Mas se você apanha do irmão mais velho, é ou não é, meu irmão? Vocês dois são irmãos? Quando Verônica tem que te disciplinar, você disse: eu pisei na bola mesmo, apóstolo. Ela me disciplinou, eu merecia. Mas se ela fizesse com você e ela não fizer nada, você vai dizer: ela é injusta, porque ela deixou a minha irmã me disciplinar. Foi isso? Foi. Então, por favor, quem disciplina ele é ela. E a mesma coisa, você não pode disciplinar. Ah, mas sou irmão mais velho. Está ali a minha irmã e a minha irmã e a minha mãe. Lá em casa, só quem batia era a minha mãe. Meu pai não batia não, mas minha mãe. Meu Deus. Mas está aí. Eu vou abrir meu coração para vocês. Eu só levei uma surra do meu pai a vida toda. Me traumatizou. Eu perdi as contas das surras que minha mãe me deu. Mas, irmãos, eu era bagunceiro. Jesus Cristo dos crentes, a Bíblia diz que a gente tem que confessar. Então, se alguém falar o apóstolo quando era mais novo era bagunceiro, não é fofoca, é verdade. Todas as vezes que eu apanhava, eu sabia que eu merecia aquela surra. Eu vou contar uma sozinho para vocês. Eu era ardiloso, irmãos. Meu pai trazia potes de iogurte. Eu ia com a agulha e botava lá. Minha mãe pegava e dizia: como é que pode esses potes estarem vindo vazios? E descarregava em cima do meu pai. Tu está comprando iogurte, já vem rasgado, furado. E eu ali, tranquilo no meu crime. Mas, irmãos, todo crime não é perfeito, fala a verdade. Um dia eu estou lá, irmão, com agulha e com um pote. Quem é que vem na pontinha dos pés? Minha mãe. Como é que eu explico? Mas eu estou costurando o copinho, vem rasgado. Eu não tinha essa ciência, né, irmãos? Eu só larguei o orgulho, larguei a agulha e deixei o resto por conta da minha mãe. Então, por favor, a minha mãe nos chamou André e disse: André, disciplina o teu irmão.
ela fez a disciplina. A mesma coisa no ministério. Nós não podemos ter no ministério esse tipo de situação. Então, vamos terminar? Traz divisões, traz o que? Inimizades. Irmãos, todo fofoqueiro gera inimizade entre a gente. Gera ou não gera? Então fique em pé, por favor, pessoal do louvor. Por último, traz retrocesso. Eu estou orando, eu já comprei material e eu quero te fazer um propósito. Eu não vou ungir a língua de fofoqueiros, mas Deus me deu uma visão e eu vou cumprir aqui. Quando você levou o seu filho para tomar vacina, ele estava doente ou era para evitar a doença? Ah, muito bem. Então quando uma pessoa toma vacina, é porque ela está doente ou para evitar a doença? Então nós vamos botar gotinhas de azeite na sua boca. Vai ter um culto aqui, eu vou anunciar, provavelmente daqui a umas 2 ou 3 semanas. Eu comprei já, comprei os vidros, eu não, a apóstola comprou, vou dar crédito a quem merece. Fofoca aí, tá vendo? A apóstola comprou. Ela ama o Mercadão de Madureira, então, pessoal, já estou aqui, quer que eu leve? Leva. Ela outro dia falou assim, vamos comigo no Mercadão? Pelo amor de Deus, não vamos à praia. O Mercadão de Madureira, o que eu vou fazer no Mercadão de Madureira? Vou lá para amarrar aquilo que está lá, tudo não. Aí ela disse, para amarrar eu já amarro. Então nunca fui no Mercadão. Se você me perguntar, você sabe, nunca fui. Não sei como é que é, sei a cor, nunca fui. Não perdi nada, né? Entre o Mercadão e a Barra da Tijuca, a praia. Melhor praia? A apóstola, se bobear, vai pedir o Mercadão. Você também, né, Mariana? Aí, ó, já começou. Então, se eu apertar, vai ter uma meia dúzia, eu também. Então, olhe para cá. Os pastores vão colocar gotas de óleo sobre sua boca. Mas por que eu sou fofoqueiro? Não, ninguém toma vacina porque está doente. Mas vai ser um ato profético que Deus me deu. São 2 lugares que nós vamos colocar o óleo. Uns vão estar comigo, colocando a gota. Quando você sair, você vai passar na mão de outros pastores e eles vão ungir a sua audição. Nós vamos selar a sua língua e sua audição. Mas por que o Senhor vai fazer isso? Assim como a vacina no mundo espiritual, você também vai ser vacinado. Eu não quero ouvir. E eu também não vou falar. Então nós vamos separar um domingo de manhã. Mas eu queria orar com você. E eu queria que você também viesse. Porque às vezes, irmãos, nós estamos no local de trabalho e é uma fofocada na nossa cabeça. Às vezes na família é uma fofocada. E gente, fofoca traz tristeza, traz desânimo. Se seu nome está em fofoca no trabalho, eu imagino quanto desânimo, que chega um, fala uma coisa, chega outro, fala outra, chega outro. Eu queria orar por você que está aqui hoje. Por você que está dizendo, apóstolo, eu estou passando por uma perseguição, estou enfrentando uma situação difícil na minha casa, e envolve a língua. Estou enfrentando uma situação difícil no meu trabalho. Apóstolo, eu esfriei na minha fé por conta de fofoca. Eu deixei a minha liderança porque encheram a minha cabeça, falaram tão mal das coisas. Eu queria que você saísse do seu lugar só para que o Espírito te ajuste. Para que você saia do seu lugar e diga assim, Espírito Santo, limpa o meu coração. Já que eu sou zelador desse templo, eu quero o meu coração limpo. Você pode vir, querido, eu queria orar com você.